Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre uma coisa simplesmente incrível: a memória do nosso corpo. Vamos juntos desvendar os segredos da imunidade adaptativa. Já parou pra pensar nisso? Sabe aquela história de que o que não te mata te fortalece? Pois é, no nosso corpo isso é literal. Mas como ele se lembra de um invasor para nunca mais cair na mesma armadilha? A resposta está num sistema sofisticado que aprende, se adapta e, o mais importante, guarda tudo na memória. Para a gente entender como essa memória funciona, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas duas linhas de defesa do corpo. Pensa assim, é como se fosse uma fortaleza com duas muralhas, uma para segurar o tranco inicial e outra, bem mais poderosa, para resolver o problema de vez. Então, de um lado, a gente tem a imunidade inata. Ela é a tropa de choque, sabe? Chega rápido, em minutos, mas não é muito específica, meio que atira para todo lado. Já a imunidade adaptativa, essa é a força de elite. Demora um pouco mais para entrar em campo, leva dias, mas o ataque dela é cirúrgico, feito sob medida para o invasor. E o pulo do gato, ela cria uma memória que dura uma vida inteira. E é aí que o jogo vira. Quando a primeira defesa não dá conta, quando o invasor é muito esperto e consegue passar, o corpo não se entrega não, pelo contrário. Ele chama o reforço pesado, um sistema super inteligente desenhado sob medida para acabar com aquela ameaça específica. Beleza, mas quem são esses soldados de elite? Vamos agora conhecer as células que estão na linha de frente e os quartéis generais, onde elas são treinadas e se preparam para a batalha. Os astros do show aqui são os linfócitos. Guarda bem esses nomes. Linfócitos B e linfócitos T. Eles são os agentes especiais do sistema imune. E onde eles ficam? Nos órgãos linfóides, tipo os linfonodos e o baço. É lá que rola o treinamento, a ativação e de onde eles partem para a missão. Certo, vamos entender a diferença entre eles. Os linfócitos B são tipo a fábrica de mísseis teleguiados do corpo. Eles produzem os anticorpos, que vão caçar e neutralizar os inimigos que estão soltos por aí, no sangue, por exemplo. Já os linfócitos T são a infantaria e a inteligência. Alguns são os generais, que coordenam o ataque todo. Outros são os assassinos de elite, com uma missão bem específica: eliminar as nossas próprias células que foram sequestradas por um vírus. Tá, mas como é que essas células sabem quem é amigo e quem é inimigo? Como elas miram com tanta precisão? O segredo está todo no sistema de reconhecimento delas, que é uma coisa de outro mundo. A peça-chave aqui é o antígeno. Pensa no antígeno como se fosse a placa do carro do bandido, ou a impressão digital dele. É um pedacinho único do invasor que o nosso sistema imune aprende a identificar. Uma vez que ele vê esse antígeno, ele sabe, opa, é esse aí que eu tenho que atacar. E o jeito que os linfócitos B enxergam o inimigo é sensacional. Eles conseguem ver o invasor inteiro, sabe? Reconhecem o antígeno ali na superfície do micróbio ou até solto no corpo. É como se eles tivessem um scanner que procura por aquela placa de carro específica. Encontrou? Bateu? Então é hora de agir. Agora, com os linfócitos T, a história é outra. Eles são os especialistas em encontrar inimigos que se escondem. Sabe, aqueles que invadem nossas próprias células para se replicar? Então, o linfócito T não consegue ver o invasor lá dentro. Ele precisa de uma dica. Ele precisa que a própria célula infectada mostre para ele um pedacinho do inimigo. E esse processo de dedurar o invasor é simplesmente genial. Olha só, a célula infectada, percebendo que tem algo errado, pega uma proteína do invasor e quebra em pedacinhos. Aí ela usa umas moléculas especiais, as MHC, para colocar um desses pedacinhos do lado de fora na sua superfície. É como se ela levantasse uma bandeira vermelha dizendo: socorro, fui invadida, o inimigo se parece com isso aqui. Quando um linfócito T passa e vê essa bandeira, ele sabe que tem que agir. Ok, o inimigo foi identificado, e agora? Bom, agora começa a guerra de verdade. É hora de ativar o exército, traçar o plano de batalha e, claro, já pensar em como vencer as próximas guerras. Para evitar acidentes, tipo atacar células saudáveis, o sistema tem uma trava de segurança. Reconhecer o antígeno é o primeiro passo. É como digitar a senha. Mas para confirmar a operação, precisa de um segundo sinal. Uma confirmação de que o perigo é real. É tipo uma autenticação de 2 fatores. Só com os 2 sinais, senha e código de confirmação, é que o linfócito T tem luz verde para atacar com tudo. E quando essa luz verde acende, a coisa fica séria.
Primeiro, aquele linfócito que reconheceu o inimigo começa a se clonar, a se multiplicar numa velocidade absurda, cria um verdadeiro exército. Parte desse exército são as células efetoras que vão para a luta agora, a outra parte são as células de memória, os veteranos que vão ficar de prontidão para o futuro. E para coordenar todo mundo, eles liberam as citocinas, que são os comunicados químicos do campo de batalha. É muito importante entender a diferença. As células efetoras são a tropa de choque, resolvem o problema agora, mas depois que a luta acaba, elas somem, têm vida curta. Já as células de memória, essas são o verdadeiro tesouro. Elas são a base da nossa imunidade, ficam com a gente por anos, às vezes pela vida toda, patrulhando o corpo, só esperando aquele inimigo dar as caras de novo. E é exatamente aqui que está a grande sacada de tudo isso, a memória da batalha. Essa é a vantagem estratégica que muda completamente o jogo e nos protege de ficar doente pela mesma coisa várias vezes. Olha só que incrível a diferença. Na primeira vez que a gente pega um vírus, por exemplo, a resposta do corpo é lenta, meio fraca. É a resposta primária. Mas na segunda vez a história é outra. Com as células de memória já a postos, a resposta é uma avalanche. É muito mais rápida, muito mais forte. Tão forte que, na maioria das vezes, o inimigo é destruído antes mesmo da gente perceber que foi infectado. A gente está falando de uma resposta que pode ser mais de 1000 vezes mais potente. É absurdo. E, percebeu? É exatamente assim que as vacinas funcionam. A vacina é como se fosse um treinamento. Ela apresenta um inimigo enfraquecido para o nosso corpo só para ele criar as células de memória. Daí, se um dia o inimigo de verdade aparecer, nosso corpo já está mais do que preparado. Bom, mas aí fica uma pulga atrás da orelha, né? Se essa memória imunológica é tão poderosa, por que a gente precisa tomar dose de reforço de vacina? E por que raios a gente pega a gripe todo ano? A resposta está na incrível capacidade que os vírus têm de mudar, de se disfarçar. Mas isso já é assunto para outro dia. Valeu pela companhia.